Fala turma, beleza? Mais um vídeo então aqui no canal. Hoje a gente vai falar então sobre como estudar química em alta performance. Hoje o foco vai ser inorgânica e orgânica, mas claramente a gente sempre passa por todas as áreas, né? Porque na verdade o primeiro tópico importante do vídeo é saber que para estudar química, tu infelizmente tem que estar sempre acumulando os conceitos, tá? Então não existe tu aprender o assunto X, então eu aprendi, fiz os exercícios, eu posso esquecer ele, nunca mais eu vou usar, porque em química isso não existe, tá? Então daria para dizer que é uma matéria bem cumulativa, isso é uma coisa que cobra bastante gente no colégio, porque tu aprende no primeiro ano as reações, daí eventualmente vê a eletronegatividade, a estrutura, e depois isso te cobra de volta, então a gente tem muita dificuldade para aprender química assim, e aí quando tu vai, né, vai crescendo, vai fazendo algumas questões mais difíceis, assim, vestibular, aí depois tem turma ITA, e daí eventualmente quando tu entra na graduação e tem que estudar química, essa dificuldade volta, então parece que tu não aprendeu, porque na verdade tu vê tudo junto e ao mesmo tempo, e claramente, né, as pessoas têm dificuldade de organizar essas informações. Acho que isso é um problema no ensino de química, né? Vou fazer outro vídeo comentando, então, realmente da dificuldade que a gente tem de livro didático e tal. Isso é um dos motivos do porquê que eu comecei a escrever química, né? Comecei por a parte mais quantitativa, mais desafiadora para a turma ITA, mas agora eu estou abordando outras coisas, principalmente nesse nosso canal aqui e nesse vídeo especificamente, tá? Então, assim, antes de começar o vídeo propriamente, eu quero dizer que assim, ó, esse vídeo é para qualquer estudante de química. Não interessa se ele está no ensino médio, vai fazer prever de medicina, ou se ele vai fazer turma ITA, ou então a química na parte de graduação, né? Aqui não colocar nenhuma especificidade de engenharia, ou então farmácia, mas no sentido geral da graduação de química, tá? Porque o que acontece, tá? Para tu estudar química inorgânica, tu vê todos os conceitos básicos ali de propriedades periódicas, que é a ligação, que prevê ligação química, né? Que é o fato de alguns átomos ganharem elétrons e se estabilizarem, outros que vão perder e vão se estabilizar. Então tem aquela ideia de que a química, ela não tem uma regra do octeto, o que muita gente fala, mas ela tem uma regra da estabilidade. Porque, na verdade, a regra do octeto ela vem de tu adquirir a configuração de 8 elétrons. Só que tu pode muito bem adquirir a configuração de 2 elétrons e ser estável igual. E ele não vai ter 8. Então a regra da estabilidade é uma regra dos gases nobres. E aí também tu pode ter 18 elétrons e ser estável, né, que seria aqueles que eles supostamente expandem o octeto. Então isso é uma coisa que é meio falácia, né, porque na verdade não deveria ser regra, né? Deveria ser uma configuração de 8 elétrons, né? E aí sim a gente poderia argumentar que 18 na verdade é 8 mais 10, então tem o argumento ali da distribuição eletrônica. Isso é uma coisa que poucos professores abordam no sentido de deixar bem detalhado. Por quê? Porque é uma coisa que não interessa, sabe? É uma coisa que realmente é sugestiva, tá? Só que o problema é que daí o aluno ele acaba decorando esse tipo de regra, então daí quando não funciona ele começa a falar, pô, mas a química tem regra e tem exceção. Então, é que é um método de ensino que talvez facilite a vida, né? Até na história foi assim que foi feito, né? Era uma ideia de estabilidade, daí eles criaram, o Langmuir ele criou a regra do octeto para facilitar. Só que eu acho que isso no ensino ele acaba dificultando muito a vida do estudante, principalmente porque muitos lugares pedem exercícios que acaba cometendo a questão da exceção. E aí o cara não sabe estudar porque na verdade ele não viu propriedades periódicas direitinho, né? E eu tô falando aqui propriedades periódicas porque é basicamente o primeiro assunto mais importante de química, que é tu realmente estudar a tabela periódica e ver os elementos sem estar pensando em metal a metal, ou então, sei lá, compartilhar elétron, ou então ser um sólido, ser um líquido ou ser um gás nas propriedades de polaridade e interação intermolecular. Então, para falar a verdade, 90% dos problemas de química são resolvidos com propriedades periódicas. E o que acontece é que os alunos eles subestimam essa disciplina, né, essa parte da disciplina, que é a parte de química inorgânica, e aí quando eles vão aplicar propriedades periódicas no resto da química inorgânica, que é, por exemplo, ácidos e bases, e aí depois reações inorgânicas que tu tem que entender as estruturas e a reatividade, o aluno ele peca, né, ele não sabe fazer. Claro que o professor às vezes também não quer exagerar, né, não quer deixar uma questão maçante no estudo, só que o problema é que daí para tu ser realmente um aluno de alta performance, tu precisa saber que tudo isso tem que estar ligado. Então demora muito para o estudante criar essa maturidade, e às vezes ele vai criar essa maturidade lá na frente, quando ele vai pegar um exercício que ele não entende como é que os conceitos estão colocados ali, ele não sabe resolver, e o pior de tudo é que às vezes ele se frustra muito porque ele não consegue fazer a questão, e quando ele vê a resolução ele não entende também. Então parece que ele não estudou o suficiente. Aí ele volta na teoria, só que aí que está o problema. A teoria não está juntando isso. Então quando ele vai fazer a questão, ele tem que juntar. E aí fica esse gap, né? De tu ver separado e tu tem que juntar na questão.
e aí nem a resolução te ajuda, e aí a resolução o professor, ele supõe que tu sabe, ou então ele já sai fazendo a conexão na primeira frase e tu fica, tá, mas como é que surgiu esse tipo de coisa? Então é bem complicado com livros didáticos assim bem básicos que estão mais preocupados em apresentar os conceitos. E é por isso que às vezes, muitas vezes a química inorgânica é dada como química descritiva, porque ele descreve os processos para ti. Então ele pega, grupo 14 do carbono, faz a reação A, B, C, D, E. E aí tu sabe as reações, mas tu não sabe a estabilidade da estrutura, tu não sabe por que ele fez essa reação, qual delas é mais espontânea, algumas outras abordagens da físico-química, que são coisas que são importantíssimas para a química. E aí o nosso ensino de química de ensino médio se torna esse, né? Ele não tem uma ideia de aprofundamento, e aqui eu não estou dizendo aprofundamento como se tipo, eu preciso realmente me tornar químico, eu quero fazer, sei lá, uma turma ITA da vida. Não. É o aprofundamento no sentido de tu unir os conceitos, de tu entender que a química ela é uma disciplina só, né? Porque o que acontece, infelizmente, né, se tu for comparar com física e matemática, vamos pegar mais física, né, que é mais aplicação assim. Por exemplo, tu tem condições de aprender termodinâmica sem ter visto eletromagnetismo. Eu sei que muita gente vai dizer, professor, mas o eletromagnetismo vem depois de termodinâmica. Sim, mas sabe que não é como se fosse pré-requisito, entendeu? Porque quando tu vai estar estudando eletromagnetismo, tu vai estar vendo carga, tu vai estar vendo distância, tu vai estar vendo, sei lá, no caso, magnetismo. Então tu não vai estar lidando com calor, tu não vai estar lidando com pressão, volume, temperatura. Essas variáveis não são necessárias. Agora na química não existe isso. Na química não existe tu aprender química orgânica, né? Agora já botando foco para orgânica, que seria a continuação desse vídeo, sem saber química inorgânica. É impossível de tu pensar que tu tem como entender as propriedades do carbono, polaridade, né, a ideia de solubilidade ali das funções orgânicas sem entender como é que surgiu a polaridade de ligação covalente, como é que os átomos realmente são eletronegativos de ganhar e perder elétrons numa disputa, né? Como a parte de ligação química ali, o potencial da mola, que a gente tem aquele gráfico de Poço, que é a distância e a atração eletrostática que existe, né, entre os átomos. Então, química orgânica fica muito deficiente se o aluno não tem essa alta performance inorgânica. E aí isso vai ser colocado quando exatamente? Isso vai ser colocado exatamente depois de isomeria, que vem, né, como a base estrutural para tu entender reações orgânicas. E aí reações orgânicas, muita gente decora as reações, e o pior ainda é quando tu começa a ver alguns aprofundamentos, principalmente em tautomeria, né? Que tu pode pegar um exemplo cápsico, hidratação de alcinos, que daí tu forma um enol e ele faz o tautômero. E aí muito aluno, às vezes, ele realmente se perde numa explicação dessa, porque ele mal sabe o que é uma tautomeria, porque ele é fraco assim na estrutura, né? Ele é fraco na ideia de equilíbrio químico e comparar hidroxila com carbonila. E aí depois ele vê a hidratação de alcinos, que é uma reação específica, e ainda a gente poderia entrar na parte de mecanismo, então piora a situação dele. E aí fica esse gap absurdo e o aluno não consegue continuar. Então, a parte de orgânica, ela se torna muito ruim ali quando chega em reações orgânicas, porque daí tem toda a base de química inorgânica que o aluno subestimou, e ela é necessária ali. Então, às vezes é importante que o professor, antes de iniciar reações orgânicas, ele pelo menos passe na parte de ácidos e bases para entender a estrutura e estabilidade de algumas bases conjugadas que fazem parte realmente ali dos grupos eletrônicos para estudar a química orgânica. E aí, se a gente for aprofundar mais ainda nos mecanismos de reações orgânicas, a gente tem o problema de que os alunos não entendem o que é um eletrófilo e nucleófilo, que pode ser abordado de maneira muito mais simples lá nas reações inorgânicas. Um exemplo clássico é quando tu vai reagir gás carbônico, CO2 com água, vai formar ácido carbônico. Ali é um mecanismo muito simples de mostrar simplesmente que a água, com os pares de elétrons livres do oxigênio, ataca o carbono que está deficiente, né, do CO2, porque tem dois oxigênios ao redor dele, então ele está muito positivo. E aí tu forma a estrutura do ácido carbônico e tu tem um equilíbrio ali. Né? O equilíbrio porque a água entra, ela fica protonada, né? Ela está numa estrutura instável e daí ocorre o equilíbrio químico e a gente forma H2CO3. Então, essa primeira ideia, esse primeiro contato com o mecanismo é fundamental, porque daí depois quando ele entra em reações orgânicas, ele já sabe que o mecanismo é negativo no positivo. Ele só precisa identificar isso. E aí, claro, quando tu vai mostrando as reações, tu vai entendendo, pessoal, a adição, o negativo é esse, o positivo é esse. E repete, tanto que nos livros eles até mostram esquemas gerais. E aí na substituição é isso aqui. E aí a eliminação é isso aqui, que é o contrário da adição. Então tem disputa tal. E o aluno ele vai interagindo com essas estruturas e ele vai realmente crescendo e amadurecendo. Porque reações orgânicas, o maior problema é falta de base. Aí o aluno não consegue ter o primeiro contato. E por mais que ele tenha base,
é difícil dele amadurecer. Então ele tem que fazer muita questão, o professor tem que realmente estar explicando para que ele amadureça. Às vezes é complicado, porque às vezes o professor ele apresenta os conceitos e aí ele precisa, sei lá, cumprir com o calendário, ou então ele não vai cobrar mecanismo, ou sei lá, o professor também pode não estar muito preocupado com a ideia de que o mecanismo é fundamental para tu entender outras abordagens, né, que no caso seria aprofundar mais ainda, que é uma coisa que acontece na graduação. E aí falta esse processo da alta performance, que é tu realmente estar unindo. Então teria que ter um livro em que eu estou explicando inorgânica e eu já estou sabendo que eu vou te levar lá para a química orgânica no aprofundamento dos mecanismos. E aí eu já estou escrevendo e criando uma estrutura para te levar ali. Então teria que ter um projeto realmente interessante para que isso possa acontecer. E um projeto desse vai acontecer. Então um dos projetos que vai ter é um livro, vai chamar Química em Alta Performance, tá? Inorgânica e Orgânica, que vai ser o volume 1, né? Depois eu vou fazer Físico-Química, que é um projeto que eu já suponho que tu tenha uma base em química geral, e aí claramente eu vou aprofundando química inorgânica e química orgânica e vou te levando até os mecanismos. Então é realmente um projeto interessante porque esse vai valer para qualquer aluno, tá? Não interessa se o aluno vai fazer química, e na verdade eu até vou dizer que se o aluno está fazendo química é melhor ainda, porque ele realmente vai estar unindo os conceitos de maneira bem mais objetiva do que a graduação faz, tá? E aqui eu estou falando de um professor que realmente já deu aula nessas partes aí e sabe muito bem que os alunos têm dificuldade em Química Orgânica 2, costuma ser um gap muito relevante assim quando tu sai de Química Orgânica 1, que é só estrutura, que é quase que só estudo de isomeria, e aí quando tu vai para Química Orgânica 2, tu vê todos esses conceitos e claramente na graduação eles aprofundam, então eles supõem que tu tem Química Orgânica e lá eles não vão revisar. Não vai ser que nem, por exemplo, num curso pré-vestibular, que tu pode dizer, professor, eu preciso revisar isso, né, eu não tenho a base boa, e aí tu realmente vai mostrando as dificuldades. Às vezes na graduação o professor colocou ali, tu já tá mal, e aí tu não consegue recuperar, e aí tu vai estudar num Solomons da vida, que é um livro aprofundado, tu piora a tua situação, e aí vem a prova, tu vai mal na primeira, e aí o conteúdo acumula para a segunda, então é terrível. Então, esse projeto que eu estou fazendo é um projeto que ele vai ajudar muitos estudantes, tá? Claramente, eu fiz muitas questões próprias, tá? Então, tem questões autorais ali que eu estou realmente cobrando muito o raciocínio e realmente do aluno entender como ele tem que formular o mecanismo para fazer a questão. E não simplesmente dar a questão pronta e pedir uma explicação leve, que é, tá, tem que ver um padrãozinho. Não, eu estou pedindo para tu criar uma história, que é uma coisa que eu já estou fazendo aqui no canal, né? Eu estou criando algumas resoluções de questões que já envolvem eu explicar também como eu penso para resolver uma questão. Porque quando eu vou resolver uma questão de orgânica, às vezes eu olho e eu já penso, tá, quais são as possibilidades que eu tenho? Né? De onde é que eu tenho que trazer da química inorgânica? Até vai ter uma questão do IME que vai envolver estrutura eletrônica e vocês vão ver que tu tem que saber química inorgânica muito bem e para resolver aquela questão tu tem que ter, assim, ó, tu tem que estar bem afiado em olhar a estrutura e estar bem assim na argumentação para justificar com estrutura eletrônica, possibilidades de mecanismos ou até possibilidades de novas estruturas, né, para ver estabilidade. Então isso é uma coisa importante que o aluno veja e que claramente daí, nesse meu projeto, a gente vai fazer isso aí. Então podem ficar espertos que é a nosso próximo lançamento aqui. Quando eu tiver mais notícia eu mando ali no grupo. Feitoria então, pessoal. Até a próxima.